Quando há tanta confusão e contradição, não só em nossas vidas, mas também entre os especialistas e doutores, torna-se a ação extremamente difícil. É arriscado e incerto saber o que fazer, encontrar um modo correto de conduta. Essa confusão cresce presentemente, não apenas em nós mesmos, mas também em torno de nós. E nos cabe achar um modo de ação que não acarrete mais conflito, mais miséria, mais luta e destruição. Vemos que tudo o que afirmam os especialistas, os guias políticos e as autoridades religiosas só conduz ao sofrimento, ao caos, à confusão, em escala maior ainda. Assim, o problema da ação, não apenas da ação individual, mas também da coletiva, é importantíssimo. E o descobrir a maneira de viver é de muito mais valia que seguir um certo padrão de ação. Para se agir, requer-se, evidentemente, individualidade verdadeira. Mas, embora tenhamos corpos separados, não somos, com efeito, verdadeiros indivíduos. Psicologicamente, estamos separados. Não somos indivíduos no sentido exato da palavra, pois somos constituídos de muitas camadas de memória, de tradição, conflito e padrões, tanto conscientes como inconscientes. E assim é toda a estrutura do nosso ser. Nessas condições, se examinamos atentamente o indivíduo, não encontramos individualidade alguma, não encontramos originalidade. Afinal de contas, por individualidade, entendemos a qualidade que encerra a originalidade, força criadora, a qualidade de singularidade criadora. Senhores, a ação que não contribui para aumentar o sofrimento, o caos, a destruição, só é possível quando existe a individualidade verdadeira. E a individualidade só é possível quando compreendemos todo esse processo de conformismo e imitação. Para a maioria de nós, viver é mera observância de um padrão, o padrão do que foi ou o padrão do que será. Se examinamos a nossa conduta de cada dia, nossa cotidiana maneira de pensar, veremos que o processo de nossa ação é imitação contínua, um mero copiar. Tudo o que sabemos e tudo o que adquirimos está baseado na imitação. E por que vivemos imitando, copiando? Não somos absolutamente indivíduos. Citamos o que disse fulano de tal, o que disse Sankaracharya, Buda ou Cristo, porque se tornou nosso padrão de existência nunca descobrir, nunca achar a verdade por nós mesmos, mas repetir o que outras pessoas descobriram, o que outra pessoa experimentou. Como quando tomamos a experiência alheia, por verdadeira que seja, para padrão de nossa ação, ela, a nossa ação, está nesse caso baseada na imitação, e é uma mentira. Por favor, sente-se, Senhor. Essas reuniões não se destinam aos que não estão seriamente interessados. Isso aqui não é uma reunião política, nem um espetáculo. Aqui vimos para mostrar as nossas caras e nos fazer fotografar. Vocês não fariam isso num templo religioso, não é? Estamos nos ocupando da vida e não do mero aspecto externo das coisas. E para compreendermos a vida, temos de compreender esse processo completo do viver, que somos nós mesmos. Para compreendermos a nós mesmos,
devemos compreender todo o conteúdo da mente consciente e da mente inconsciente. E se prestar escassa atenção ao que se está dizendo, receio que não vai aprender o seu inteiro significado. A ação, pois, que está baseada na imitação, no copiar, no conformismo, no cultivo de um padrão, conduzirá inevitavelmente à confusão. E é justamente o que está acontecendo no mundo na época atual. Porque nos conformamos, porque imitamos, copiamos, citamos autoridades, porque estamos aferrados à sanção do que foi ou do que será. Porque não podemos descobrir a maneira de viver diretamente por nós mesmos, em vez de copiarmos outra pessoa. Não é porque a maioria de nós tem medo de ficar sem segurança? Muitos de nós desejamos um certo estado que chamamos paz, mas que, na realidade, é um estado no qual não queremos ser perturbados. Muitos de nós não somos aventurosos e é por isso que só vivemos copiando e nos satisfazemos com a imitação. Só quando nos desvencilhamos de tudo, quando compreendemos o processo da imitação, a possibilidade da ação individual, que é a criação. Principalmente nesses tempos em que tanta confusão lavra pelo mundo, em que há tantas autoridades, tantos gurus, tantos guias, cada um deles afirmando e negando, cada um oferecendo um novo padrão de ação, não será importante descobrir o que é a ação independente do padrão, independente da cópia? Isso só podemos descobrir quando compreendemos o processo e o significado da imitação. Não só a imitação de um exemplo externo, mas a imitação e o conformismo produzido pela autoridade de nossa própria experiência. A autoridade vem à existência, não é verdade? Quando desejamos estar bem seguros, e quanto mais desejarmos segurança, tanto menos a teremos. O que bem demonstram essas guerras intermináveis. Cada grupo constituído de supostos indivíduos deseja estar em segurança e, por isso, cria um sistema, um padrão de segurança baseado em sua própria autoridade, em conflito com a autoridade de outros. Assim sendo, enquanto busca a segurança sob qualquer forma, psicológica ou fisiológica, haverá conflito e haverá destruição. O desejo de segurança implica conformismo. E só quando a mente está de fato insegura, completamente incerta, quando não depende de autoridade alguma, nem exterior, nem interior, quando não está imitando um exemplo, um ideal, ou aferrada à autoridade do que foi, só então está a mente isenta de conformismos e, portanto, livre para descobrir. E só então há criação. Nosso problema, pois, não é de como agir, mas de como fazer surgir aquele estado de criação que é a verdadeira individualidade. Aquele estado, obviamente, não se baseia em ideia alguma, porque a criação nunca pode ser uma ideação. A ideação tem de cessar para que surja a ação criadora. Não pode haver ação criadora enquanto existir um padrão, uma ideia.
E como a nossa vida está baseada na ideia, no ajustamento ao ideal, não somos criadores. E esse é o problema real, e não como agir. Qualquer um pode te dizer como agir, qualquer político, qualquer sistema engenhoso pode te indicar o que deve fazer, mas ao fazer criará mais malefícios, mais sofrimentos, mais confusão e mais luta, porque sua ação não é consequência da criação. Eis porque importa que eu esteja livre do conformismo e seja um verdadeiro indivíduo. Para o conseguir, precisamos saber o que somos a cada momento. E na compreensão do que somos, encontra-se a possibilidade de criar uma sociedade não baseada no conflito, na destruição e no sofrimento. Um indivíduo nesse estado é um indivíduo feliz. E a sociedade não exige imitação de virtude. Ao contrário, a felicidade cria virtude. Um homem feliz é um homem virtuoso. O homem infeliz é que não é virtuoso. E por mais que se esforce por se tornar virtuoso, enquanto for infeliz, para ele não existe virtude. Pode ele tornar-se respeitável, mas a respeitabilidade só servirá para encobrir a sua infelicidade. O que tem importância, portanto, é descobrir por nós mesmos o padrão de conformismo e perceber a verdade relativa a esse conformismo. Porque só quando percebemos que o padrão é criado pelo temor, a insegurança, atingiremos o estado de criação. Como de costume, recebi muitas perguntas. Enquanto as examinarmos juntos, espero que seja permitido a mim lhe sugerir que não resista ao que se disser, ouvindo antes do mesmo modo como se ouve música. Me escute, pois, sem espírito de disputa. Disputar e negar é a maneira habitual e fácil de proceder, mas a mente dada à disputa nunca pode se achar em estado de tranquilidade, que é o único em que pode nascer a compreensão. Também, se posso lhe sugerir, não fique apenas à espera de explicações. Não espere de mim uma conclusão ou uma solução, pois eu não vou as dar. Não há resposta categórica aos problemas reais da vida. O que há é só compreensão. E compreender significa aprender o inteiro significado do problema, notar todo o seu conteúdo. Peço que me ouça com simpatia, com o propósito de verificar a significação do problema em vez de esperar por uma solução.